Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao IDARJ, Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro, e ao professor Emerson Moura por esse convite para proferir essa rápida palestra sobre poluição e despoluição como consequência do chamado Covid-19, a pandemia que no momento assola vários países do mundo. É um tema interessante, é um tema que faz uma certa vinculação entre direito ambiental e direito administrativo. O direito ambiental, como sabemos, ainda que tenha autonomia didática e científica, é muito dependente do direito administrativo. Portanto, esse debate, essa palestra aqui no IDARJ é muito oportuna num momento como esse e, de certa maneira, ajuda as pessoas a se manterem ativas nesse período de retiramento forçado. Perdão. O que nós precisamos ver é que essa pandemia, a expansão de vírus e, portanto, de doenças que hoje atingem o mundo inteiro, tem várias repercussões, vários resultados no mundo real que a gente poderia chamar de externalidades. Externalidade, da maneira como tem sido concebida, principalmente pelos economistas, porque isso é um conceito basicamente econômico, é um resultado não esperado de uma ação desejada. Obviamente que o caso da pandemia, essa doença que assola aí boa parte da população mundial, não é uma ação desejada, embora nós possamos identificar que as epidemias, ainda que tenham causas, digamos, naturais, elas são muito favorecidas por causas humanas, não é? Hoje já se sabe que a chamada gripe espanhola, que foi uma grande epidemia que assolou o mundo na segunda década do século XX, no Brasil em 1918, se atribui grande parte do problema do vírus, que é da mesma série desse que nós temos hoje, HN, se atribui, de certa maneira, a determinadas práticas agrícolas, principalmente nos Estados Unidos, que, devido a muita devastação florestal, muito confinamento de gado, muito confinamento de aves, galináceos e tal, permitiram que houvesse essa passagem de um determinado vírus para o ser humano. E, na verdade, essa designação de gripe espanhola ela ocorreu porque na Espanha houve uma disseminação muito grande dessa doença, e no local que se atribui a origem dela, os Estados Unidos, houve uma censura muito grande à divulgação desse fenômeno sanitário que ocorria lá. Essa pandemia do coronavírus também tem sido muito identificada com determinados mercados que existem na China, em geral mercados clandestinos, mas que até então eram muito disseminados, muito até populares, vamos dizer assim, nos quais havia vários animais vivos que eram vendidos para abate, e um elemento importante nessa disseminação de animais também, e nesses mercados, era o tráfico clandestino de animais, e sobretudo animais em vias de extinção, que hoje são protegidos por uma convenção internacional, que é a Convenção Internacional
contra tráfico de espécies ameaçadas de extinção, chamada Convenção CITES, o que mostra então que esse tráfico de animais também, e hoje é o terceira fonte de renda ilegal que circula aí no mundo, né? O tráfico de animais só é, em termos financeiros, menor do que o tráfico de drogas e o tráfico de armas, sendo que a gente precisa também ter claro que quando há as atividades ilícitas, elas não são propriamente divididas em mercados, quer dizer, não, esse aqui é o sujeito que faz o tráfico ilícito de armas, mas ele não faz tráfico ilícito de drogas, que não se mete com o tráfico ilícito de animais. Isso, na verdade, então, hoje há essa, vamos dizer, essa rede criminosa aí que tem como um dos pontos importantes o tráfico de animais. E isso é um problema sério e, aparentemente, esses elementos contribuíram para que se disseminasse essa doença na cidade de Wuhan, na China, e daí foi seguindo para o mundo inteiro e nós temos esse problema. Então, o primeiro ponto que parece que está mais ou menos claro para nós todos é que a boa qualidade do meio ambiente, um equilíbrio ambiental adequado, manutenção de florestas, manutenção de água em bom estado, é essencial para que esses, vamos dizer, desequilíbrios, essas anomalias como vírus, pragas, doenças, elas fiquem um pouco mais sob controle, porque, em princípio, a impressão que se tem é que esse tipo de atividade, no fundo, revela um desequilíbrio, vamos dizer, planetário em relação ao meio ambiente. Então, esse é um elemento que acho que a gente precisa estar atento. E, por outro lado, dado que não existam vacinas para esse chamado novo coronavírus, e dado também que a disseminação, a velocidade de contágio desse vírus e, portanto, da doença é numa velocidade muito rápida, os números que são divulgados aí diariamente têm demonstrado que há um crescimento quase que exponencial de pessoas que ficam doentes, sendo que muitas delas, ainda que portadoras do vírus, são assintomáticas. Essas pessoas assintomáticas, e não obstante não terem a doença em si, acabam que transmitem para terceiros, e o fato é que esse grande número de pessoas acometidas pela doença, ainda que uma parcela pequena dos doentes ou dos infectados de fato tenha problemas graves e até gravíssimos, dado o grande número de pessoas, isso gera uma situação de desbalanço e de colapso nos sistemas de saúde do mundo inteiro. Nós temos acompanhado isso, e não é privilégio de país A, B ou C, nem de cidade A, B ou C, embora, obviamente, as condições locais dos sistemas de saúde, de saneamento, de atendimento à população, saúde geral do povo de um determinado país, sempre terão repercussões no resultado final da doença, impactando positivo ou negativamente o número de vítimas fatais desse mal-sinado coronavírus Covid-19. Mas o fato é que, dado que as pessoas precisaram ficar mais recolhidas nas suas casas e, portanto, houve uma queda significativa da atividade econômica no mundo inteiro,
imagina-se que ao fim desse período do que tem se chamado de quarentena ou isolamento social, a economia mundial provavelmente entrará numa situação de recessão muito grave. Mas no assunto que nos interessa, que é as questões do meio ambiente, o que se verificou através de dados de satélites, medidas que foram feitas por diversas instituições científicas, houve uma diminuição muito importante da poluição atmosférica, da emissão dos chamados gases de efeito estufa, e a partir disso uma melhoria geral nas condições de poluição de grandes cidades. Existem vários mapas e desenhos que circulam aí pela internet que têm demonstrado isso. Bom, e vejam que exatamente antes desse problema todo acontecer, uma das grandes discussões que havia no meio que tem se dedicado ao estudo do meio ambiente, o direito ambiental e mesmo a política e a economia internacional, era em relação às chamadas mudanças climáticas globais e a necessidade de que houvesse uma transição rápida, a mais rápida possível, para aquilo que se chama de uma economia de baixo carbono. Muitas resistências eram apresentadas, impossibilidade de mudança econômica radical de uma hora para outra, dificuldade de transformação da matriz energética, enfim, havia todo um conjunto de alegações que praticamente transformavam numa impossibilidade, pelo menos do ponto de vista político e pragmático, que se pudesse fazer essa transição muito rapidamente. Mas aí, como uma espécie de uma ironia, nós tivemos aquela figura que, quando se estuda direito administrativo, direito civil, é quase que uma figura retórica, uma figura puramente acadêmica. Aconteceu a chamada força maior, act of God, o ato de Deus, aquele fenômeno completamente... 1, 2, 3, espera um pouco e... Então houve alguns fatos aí que, do ponto de vista acadêmico, eram puramente hipóteses, né? A força maior, aquele act of God, que de repente, por conta desse vírus, a economia mundial praticamente entrou no shutdown, e aí o que nós vimos é que aquilo que era impossível, aquilo que não se considerava como factível, que era a redução de gases de efeito estufa, de fato aconteceu. E um outro fenômeno também curioso que se tem observado é que, muito rapidamente, vários sistemas naturais começaram a dar uma certa amostra de recuperação, ainda que algumas fake news tenham surgido em relação a esse fato. Vamos dizer assim, uma das que ganhou mais destaque em termos de fake news foi o aparecimento de golfinhos em Veneza. Isso de fato não aconteceu. Esses vídeos que circularam sobre isso dizem respeito ao outro lado do Mediterrâneo. Acredita-se que é próximo da ilha de Capri e não em Veneza. Mas, de qualquer maneira, essa discussão é interessante, porque nós temos visto que em determinados lugares a qualidade das águas melhorou, a qualidade do ar melhorou, os dias têm ficado mais claros por menos poluição, o que mostra então que, ainda que, e aí isso é uma externalidade, né, porque foi um efeito, digamos, desejado, estou usando a externalidade aqui apenas como um modelo de raciocínio, mas um efeito desejado que nós sempre buscamos foi a diminuição da poluição,
Mas a causa que deu origem a isso não foi uma causa humana, foi uma causa, quer dizer, foi humana mediatamente, não imediatamente, porque obviamente que essa necessidade do isolamento social, ela teve como uma consequência, como um efeito colateral, a diminuição da atividade econômica, diminuição de atividade fabril, diminuição de circulação de carros, e com isso nós pudemos baixar bem a poluição. Mas aí também tem uma questão que a gente precisa se preocupar e pensar um pouco sobre isso, com essa coisa que se criou para determinadas profissões, e não obviamente para todas, nem todos puderam fazer isso, mas aqueles que puderam fazer o chamado trabalho remoto, home office, o que se observou é que muitas vezes nós não temos de fato necessidade desse excesso de deslocamento, nós não temos de fato necessidade de grandes estruturas custosas para funcionamento de escritórios, para funcionamento de atividades profissionais, e se nós tivermos capacidade de passar desse período de emergência sanitária, se nós tivermos capacidade de mudar um pouco esse tipo de pensamento, dessa forma de trabalhar, provavelmente isso terá um efeito econômico e ecológico bastante significativo e algo que nós devemos nos preocupar doravante. Menos circulação, menor consumo, muitas vezes, de energia em algumas atividades, menor consumo de papel, um pouco mais de vida familiar. Isso tudo são coisas positivas. Embora também, esse é o lado, vamos dizer, da despoluição, que foi causada por esse fenômeno da pandemia, mas existe um outro lado também, que é o da poluição, que tem sido muito comentado recentemente, que é o problema do material que se utiliza, os chamados equipamentos de proteção individual, equipamentos esses que ficam são materiais hospitalares, eles fariam parte daquele chamado lixo hospitalar, e esse lixo hospitalar é um lixo, em geral, contaminado. Então nós temos, por essa quantidade grande de material que se precisará utilizar para enfrentar essa doença, nós temos as questões de poluição desses rejeitos que são descartáveis. Um outro fato que tem sido verificado também, e é uma fonte importante de pesquisa, é o esgoto sanitário, que indica a presença do novo coronavírus também, o que no caso do Brasil se torna uma coisa bastante problemática, porque os índices de saneamento básico ou saneamento ambiental, como você preferirem chamar, que nós temos em nosso país, são praticamente sofríveis. Nós temos níveis absolutamente ridículos de saneamento, ainda que o abastecimento de água seja mais economicamente distribuído pela população, a coleta de esgotos e principalmente o tratamento de esgoto é lamentável. Nesse momento, tramita pelo Congresso Nacional um chamado novo marco regulatório do saneamento básico, que busca incorporar financiamentos privados, verbas privadas também nessa necessidade do país, o que mostra então que muito provavelmente
essa baixíssima rede de saneamento básico que o país tem terá uma repercussão muito negativa nos índices de pessoas com fatalidade em relação à doença. Já há alguma informação que circula que mostra que nas áreas pobres da população brasileira estima-se por volta de 10 vezes em relação às populações mais bem aquinadas da sociedade o índice de letalidade, o que é uma situação muito grave, não é? Então aí nós teríamos, vamos dizer, o fator poluição, o fator mau cuidado com o meio ambiente, incidindo diretamente como um elemento facilitador da propagação da doença e potencializador dos resultados mais graves que dela podem advir. Então, o que a gente vai verificando? Como as contradições que existem nesse contexto. Diminuição da atividade econômica, diminuição de poluição atmosférica, diminuição de poluição da água, etc, etc. Populações desassistidas, populações com baixo nível de saneamento básico, populações com níveis de habitação inadequado, potencialização dos resultados negativos dessa doença coronavírus Covid-19. O que mostra então que aquele caput do artigo 225, que fala que o meio ambiente equilibrado é um direito de todos, dever do Estado e essencial para a sadia qualidade de vida, mostra que aquele caput, de fato, olhando essa situação extrema que nós vivemos hoje, ele é coerente, ele tem uma significação válida, ele é bastante razoável e ele precisa ser implementado com as necessárias urgências que o caso pede para o nosso país nesse momento. Mas também um outro lado aí que a gente pode verificar nessa questão do Covid-19, e aí eu chamaria talvez até de uma poluição legislativa, porque essa situação emergencial, ela gerou uma quantidade de normas. Eu até no outro dia recebi um documento chamado Vademecum da Covid-19, alguma coisa por volta de 300 páginas, legislação que tem sido implementada aí com relação a essa situação emergencial que nós vivemos. Muitas delas são normas que de fato se fazem necessárias, muitas delas são normas puramente redundantes, normas que já existiam em nosso ordenamento jurídico e que certamente em algum tempo à frente, quando essa situação tiver sido regularizada, nós vamos também voltar por aquela questão aparentemente teórica, mas que se tornará prática dentro do mundo jurídico, que é a questão da legislação temporária e dos efeitos que ela pode ter ao longo do tempo. Não tenho dúvidas, senhores, e essa legislação, já que estamos aqui nesse seminário, nessa palestra do IDARGE, essa legislação é basicamente uma legislação administrativa, ainda que exista muita legislação regulando relações privadas, mas basicamente é uma legislação de natureza administrativa e que tem, certamente daqui a 2 ou 3 anos, quando essas questões todas estiverem sendo debatidas fortemente na Justiça, nós veremos reflexos
relevantes dela e provavelmente tudo isso que está acontecendo agora, mais adiante, na hora dos julgamentos, será uma lembrança distante e não sabemos... 1, 2, 3, tá gravando. Então, Espera. como nós já vimos, o Covid-19 ele criou essa própria inflação legislativa. Hoje, como eu havia falado há poucos momentos atrás, recebi até um documento chamado Vademecum da Covid, 200 ou 300 páginas, enfim, uma quantidade enorme de legislação. E, enfim, é um efeito colateral também complicado. Agora, uma outra coisa que a gente pode também pegar com relação a esse Covid, voltando às questões de direito ambiental, direitos humanos, sobre isso, nós estamos vendo agora, foi lançado no domingo passado, uma campanha aí pelo famoso fotógrafo brasileiro, Sebastião Salgado, com relação à questão da saúde dos povos indígenas. Como nós sabemos, os indígenas, quanto mais isolados do que se chama sociedade envolvente, sociedade nacional, sociedade ocidental, mais frágeis eles são com relação a infecções por vírus, doenças, essa coisa toda. Então foi lançado esse movimento para a proteção dessas comunidades e, na verdade, o que se tem observado é que há um certo caminho de contaminação para as populações indígenas e nós precisamos realmente estar bem atentos a essa questão, porque pode ser que, esperemos que não, mas pode ser que tenhamos aí no futuro um problema grave com relação à saúde indígena em função do Covid-19. Uma outra questão, e aí nós voltamos para o direito ambiental internacional, o direito internacional do meio ambiente, o fato do mundo inteiro ter reduzido a atividade econômica mostra que, efetivamente, quando há uma ação global com relação à poluição, os resultados são positivos, não é? Diferentemente do que a gente tem visto a atual administração brasileira com essa política que chega a ser até risível em termos ambientais e de política externa, quando atacam tratados e organismos internacionais como se estivessem interferindo na soberania nacional, sempre lembrando que o Brasil, e assim como os demais países, assinam os tratados internacionais porque querem, ninguém é obrigado a assinar, se delegam algumas atribuições a essas organizações internacionais em benefício de todos e, obviamente, dentro dessas questões como de saúde pública internacional, proteção do meio ambiente internacional, se não houver uma coordenação feita por um ente supranacional, dificilmente nós conseguiremos chegar a algum tipo de resultado, não é? Então nós precisamos, de fato, ver que essa chamada Covid-19, por conta dessas externalidades, né, desses resultados inesperados da ação, ela, como tudo na vida, ela tem produzido alguns fatos que eu não diria propriamente benéficos, tendo em vista o contexto que nós estamos, seria até alguma coisa de péssimo gosto dizer que felizmente a poluição diminuiu, não é disso que se trata, mas o que se está claramente vendo é que é possível que a poluição, vamos dizer assim, que a saúde pública, é possível que isso tudo melhore, dependendo de uma ação política que nós tomemos
de uma ação política que se expressa através de normas de direito ambiental, normas de direito administrativo, que são fundamentais para que a gente possa superar esse momento difícil que nós atravessamos, assim como foi superada a peste bubônica, assim como foi superada a gripe espanhola e outros, a própria gripe suína e o SARS também foi uma epidemia forte que nós tivemos, meningite e tantas outras, né? Eram essas as palavras que eu tinha a trazer aqui para vocês. Mais uma vez quero agradecer ao IDARJ por essa oportunidade da gente conversar um pouco sobre esses temas que envolvem saúde pública e direito ambiental. Agradecer também ao estimado amigo professor Emerson, que é o diretor acadêmico do IDARJ, por esse convite para que nós trocássemos algumas palavras e pudéssemos movimentar as pessoas nesse período difícil que o mundo e a sociedade brasileira passam. Muito obrigado, até a próxima.